estou melhorando. Eu me chamo Rosiane Abraão, eu sou bolsista do Grupo de Extensão Observatório de Direitos Humanos, que organizou essa palestra hoje para a gente, com a convidada Ana Entre e a Ilana. O observatório ele começou com as webinars no dia 12 de maio. O professor Daniel ele é o coordenador do curso, do projeto, perdão, porque ele atualmente é o coordenador, vice-coordenador de RI, e eu também sou estudante de RI, da Unilab em Malês. E ele foi o primeiro que proferiu a live com a gente. E desde o dia 12 de maio, a gente vem fazendo lives com temas que abrangem direitos humanos. Já tivemos vários eixos e o atual deles é o eixo sobre gênero. E peço que você agradeço a presença de todas e todos, estou vendo os meninos aqui também. Peço que vocês acompanhem o Trello, que o nosso calendário está nele. Eu vou deixar o link no chat para vocês entrarem, para acompanhar a gente, as próximas lives. A gente também tem um canal no YouTube, que é o Observatório de Direitos Humanos, da Unilab Malês. E eu também vou deixar aqui no chat, porém tem no Trello também. No Trello vocês podem acompanhar todas as nossas webinars antigas. E tem algumas têm textos de apoio, alguns vídeos também que foram gravados das outras webinars. Alguns se encontram no link que está no YouTube, mas é isso. A gente tem como convidada a Ana Entre, ela é discente da Unilab. Ela faz parte do coletivo das mulheres africanas. E vocês estão me ouvindo? Certo. Pronto. Sim, normal. Eu vi todo mundo paradinho, gente. E a Naentra, ela faz parte do coletivo das mulheres africanas, que inclusive o coletivo tem uma página no Facebook que começou a proferir, né, as lives convidando mulheres negras desde ontem, do dia 27, vai até o dia 31. E eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, as meninas estariam fazendo essas lives pessoalmente, a Unilab estaria lotada de pessoas, de convidadas, e ia ser muito bom. Mas elas estão organizando pelo Facebook, se vocês puderem também seguir elas lá no Facebook, que é o Coletivo de Mulheres Africanas. E é isso, eu vou passar a palavra para a Camila. E eu vou ficar aqui acompanhando o chat. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai dar 20 minutos para as meninas, cada uma 20 minutos. Depois vamos abrir para o debate, vocês podem perguntar. Eu vou estar de olho aqui no chat. E também, se vocês quiserem falar pelo microfone, mostrar o rostinho de vocês, podem mostrar que a gente vai acompanhar tudo aqui. Tá? É por isso que a gente voltou para o Meet, justamente para que vocês tenham esse contato mais próximo com a gente. Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindas e bem-vindos. E bem-vindes também, tá? E eu agradeço a presença de todas e de todos. Isso, obrigada, Anne. Bom, gente, para quem não me conhece rapidamente, meu nome é Camila. Eu sou professora, mas atualmente eu estou doutoranda em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia e sou agora já faz um bom tempo, parte do grupo do Observatório de Direitos Humanos da Unilab e estou aí também apoiando nesse trabalho com os webinários e está sendo um desafio bem bacana.
E a gente pensou no dia de hoje em trazer, né, para falar pessoas que fazem parte dos coletivos de mulheres, porque na semana passada foi o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? E a gente queria também registrar um pouquinho, porque não tem como falar de direitos humanos sem falar de questão de mulheres, especialmente mulheres negras, e aí essas conexões que a Unilab permite, que são as conexões maravilhosas entre Brasil e os países africanos, especialmente os países, né, de língua oficial portuguesa, e estamos aí bem felizes de ter essas conexões também com a Universidade Federal da Bahia. Então, 2 coletivos aí de mulheres que atuam de formas diferentes e que hoje a gente vai saber, então, como esses coletivos atuam. Então, eu vou apresentar também a Ilana, né? A Ilana é estudante de graduação do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, e ela é bolsista do programa Permanecer, da UFBA, através do projeto de extensão Promotoras Legais Populares. E ela também é integrante do grupo de pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social, também da UFBA. E aí hoje ela vai aqui falar um pouco para a gente, representar o grupo Promotoras Legais Populares, que é um trabalho que vem acontecendo aí já há algum tempo na UFBA. Então, como a Anne falou, a gente pensou, né, uns 20, 25 minutos cada uma. Aí vamos abrir primeiro, então, para o coletivo de mulheres africanas, e aí depois para promotoras legais populares, pode ser? Não? Eu entrei. Pode ser assim ou que é o contrário? Vamos, vocês que decidem. Pode ser? Fica à vontade, então, a palavra é sua. Pode ser. Boa noite a todas e a todos. Conseguem me ouvir? Tá. Cumprimentos a todos e cumprimento Ilana, que está dividindo, eu posso dizer assim, essa mesa comigo. Então, agradeço primeiramente pelo convite por parte do professor Daniel, agradeço por estar nesse espaço e agradeço a todas as pessoas que estão aqui, que estão doando um pouco do tempo de vocês para estar aqui me ouvindo e ouvindo ela. Sabemos quanto o nosso tempo é precioso, mas vocês estão aqui, então, gratidão por isso. E eu sou sou de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fica na África Ocidental. É um país também de colônia português. No meu país, a língua oficial é portuguesa, para quem não sabe. Então, eu vou começar falando do coletivo das mulheres africanas, na qual eu sou coordenadora atualmente. E como a nossa colega Rosana está dizendo, hoje em dia eu faço parte também da UFBA, estou fazendo mestrado em UFBA. Hoje em dia, terminei o Unilab, estou em UFBA, hoje em dia. Então, falando do coletivo de mulheres africanas, o coletivo de mulheres africanas, criamos ela em 2015. Chegamos no Brasil em 2014, e em 2015, em outubro de 2015, 16 de outubro, criamos o nosso coletivo de mulheres africanas. Inicialmente, tínhamos criado o coletivo em parceria com as mulheres brasileiras, as mulheres negras brasileiras, mas em março de 2016, tivemos que mudar o nosso foco e olhar só para o continente africano. Então, em março de 2016, mudamos os objetivos do nosso coletivo, que é o coletivo SEMA, que é o coletivo de mulheres africanas. Atualmente temos 45 membros de parte do coletivo. Não temos só mulheres que fazem parte da Unilab, temos mulheres, por exemplo, em Angola, mas que fazem parte do coletivo, temos mulheres em São Tomé e Príncipe, temos mulheres em Cabo Verde, por enquanto não temos ainda mulheres, tipo em Guiné-Bissau. Eu sou guineense, mas não temos mulheres que estão em Guiné-Bissau, fazem parte do coletivo. Mas temos mulheres que estão nesses países que eu chamei, mas que fazem parte do coletivo. Inclusive, hoje recebi um pedido de uma menina que mora em São Paulo, que é de São Tomé, que quer fazer parte
o coletivo. Então, o nosso coletivo é aberto, independentemente se a pessoa faz parte do NILAP ou não, mas que seja africano, pode fazer parte do nosso coletivo. Então, por que nós criamos o nosso coletivo? Primeiro, criamos o nosso coletivo para nos afirmar dentro da universidade enquanto mulheres africanas. Criamos, segundo, é um espaço de nos fortalecer, que estamos longe de casa, né? E como mulheres, achamos que seria importante termos esse espaço de fortalecimento entre nós. Então, criamos o coletivo por esse objetivo. E o terceiro que eu vou encostar aqui, porque é que criamos também, porque tem um mito que mulheres africanas são submissas. Quando chegamos aqui, deparamos com esse mito de mulheres africanas são submissas, que algumas de nós não falam na sala de aula, significa que são, tipo, que os meninos africanos nos proibiam de falar, por isso que ficamos quietos dentro da sala de aulas. Então, houve uma época que as nossas irmãs aqui da diáspora queriam falar por nós, queriam nos defender. Então, a partir desse momento, sentimos na obrigação de nos organizar enquanto mulheres e falar por nós. Afinal, estamos aqui, por que outras pessoas ou outras mulheres têm que falar por nós? E que é da nossa obrigação esse mito criado à volta de mulher africana, que ela é submissa, que aquela mulher quietinha, obediente, que ela é maltratada pelo homem. Claro que nós mulheres sofremos em várias partes do mundo, mas com diferente forma que sofremos. Então, decidimos que vamos criar esse coletivo, um espaço para nos fortificar enquanto mulheres africanas, um espaço para nos afirmar e um espaço de desconstruir os mitos à volta da mulher africana. Entende? Então, desde 2015, começamos a nossa luta com um olhar com um olhar voltado do continente. Quando eu falo um olhar, é vendo o que as mulheres no continente, principalmente dos países de Palop, estão fazendo, para nós também aqui, enquanto africanas, estando na diáspora, para acompanharmos também com elas. Entende? Porque entendemos que, por mais, por exemplo, que viemos aqui no Brasil e deparamos, eu inclusive, deparamos com a palavra feminismo ou com a luta do gênero, mas os posicionamentos que nós já tomávamos na Guiné-Bissau são posicionamentos, se você for colocar nas características de quem é feminista, você pode encontrar em nós. Inclusive, eu quero falar um detalhe que eu acho muito interessante. As mulheres no meu país, elas não se identificam como feminista ou enquanto mulherista. Elas se identificam enquanto ativistas, ponto. Elas se identificam enquanto ativistas. É difícil você encontrar uma mulher que está nessa luta de equidade de gênero, se identificar enquanto feminista ou enquanto mulherista. Elas se identificam enquanto ativista. Então, para mim, tipo assim, como eu estava dizendo, chegando aqui, nos coloca nessa condição de nos criar num espaço, de construir tanto esse mito, tanto de hipersexualização do corpo da mulher africana, que tanto na cidade onde nós nos encontramos, tipo assim, a gente sofre vários tipos de assédio sexual na cidade, tanto na própria universidade. Tem uma coisa, tipo, na cidade onde nós estávamos, cidade de São Francisco do Conde, as pessoas na rua, sempre que a maioria das meninas passavam, né, eu tenho mania de ignorar, porque eu fico dizendo assim, eu não quero, tipo, morrer no país dos outros, eu quero voltar no meu país, morrer lá, não vou morrer aqui. Então, eu tenho que voltar em casa e morrer lá. Então, eu prefiro ignorar, fingir que eu não estou ouvindo nada. Mas a menina que morava comigo, ela não conseguia fazer isso. Então, ela sempre que ela passava, as pessoas, tipo, para africana gostosa, eu quero experimentar africano, eu quero saber como é que a africana é, não sei o que, várias outras coisas. Ela ficava lá batendo boca e eu ficava com medo, tipo, falando, vamos, mas ela não, isso não é só o relato dela, mas é relato de várias outras meninas, entende? Porque vários, tipo assim, em São Francisco do Conde também, os meninos acreditam que nós não sabemos o que é assédio sexual,
que nós não sabemos muita coisa, porque tem essa coisa de ter esse estereotipo à volta do continente africano. Esse estereotipo não se limita só no continente, mas também vai em cima dos africanos, que vê o africano como uma pessoa que não é estudada, uma pessoa ignorante, uma pessoa selvagem, uma pessoa de várias outras coisas. Então, esses mitos assim carregados, quando a pessoa vê, quando vê você, ele não vê você como se fosse um ser humano, como um ser humano, ou como um agente, ou uma pessoa pensante, ou quem fabrica o conhecimento, ou alguma coisa assim. Tem esse mito ainda à volta, tipo assim, da mulher africana, tanto do homem africano. Então, nós sentimos, tipo assim, na nossa obrigação, nós não podemos deixar isso passar. E, além disso, também, quando nós começamos a organizar, houve também resistência por parte dos meninos africanos, que diziam, vocês não vão levar essa coisa para os nossos países. Entende? Então, meio que nós estamos a sofrer dupla face. Enquanto mulheres africanas, os homens africanos posicionando de outra forma, e a própria sociedade onde nós encontramos, o local que nós estamos encontrando, estamos também sofrendo de outra forma. Então, isso nos obriga, tipo assim, meio que não tem uma saída, nós precisamos nos reunir, vamos nos lutar. Isso me levou, eu escrevi uma poesia, Te Incomodo em Ser Feminista Africana, porque eu estava, tipo, cansada das pessoas me pararem no corredor perguntando, você vai levar isso? Das pessoas se incomodarem da forma que nós posicionávamos. Então, isso me leva a tentar, eu não sou bom de escrita, mas eu tento escrever o que eu estou pensando, Aí eu escrevo, por que Te Incomodo por Ser Feminista? É meio que um artigo. Eu publiquei esse artigo no GL10, pode ser encontrada lá, falando sobre algumas das nossas experiências aqui, dentro da universidade, dentro da Unilab, que, de alguma forma, eu digo, somos gratos, né, à Unilab, esse espaço, porque eu consegui me crescer como mulher. Hoje em dia eu consigo me posicionar, eu não fico mais hoje em dia silenciada, porque o coletivo de mulheres africanas me ajudou muito. Nós fazemos encontro de leitura no coletivo, nós organizamos o Dia da Mulher Africana, que é dia 31 de julho. Atualmente estamos na quinta jornada acadêmica das mulheres africanas, com as mulheres no continente e na diáspora, porque entendemos também que temos que ter essa parceria com as mulheres negras diaspóricas, porque não podemos fazer uma atividade de mulheres africanas se formos ver o mês de julho realmente de mulheres negras, tanto na diáspora quanto no continente africano. Porque o Dia de Mulher Africana é dia 31 de julho, e Dia das Mulheres Negras é dia 25 de julho. Então, esse mês realmente é o nosso mês. Então, nós estamos trabalhando nesse momento com as mulheres quilombolas, com as mulheres negras, com várias mulheres de várias outras partes do mundo, mulheres africanas que vivem em Portugal, que vivem em São Tomé, que vivem em Angola, estão trazendo um debate muito rico essa semana que estamos tendo na nossa página do coletivo, como a menina já tinha anunciado, da nossa quinta jornada que estamos. Fazemos esses encontros. Além disso, costumamos também ir nas escolas para falar. Tínhamos um projeto de cinecema. Como o nosso coletivo é SEMA, de cinecema, é de levar tipo, se a gente passa os filmes e depois debatemos em cima desses filmes, mas filmes feitos pelas mulheres, mostrando essa outra fase, o que as mulheres africanas estão fazendo, que nós não somos submissas, que nós sempre estamos nesse espaço público. Muitos se pensam que nós não estamos nesse espaço, que só os homens estão nesse espaço. Eu não vou dizer que nós vivemos em sete maravilhas, nós temos problemas, até porque nós temos encontro com várias culturas. Isso fez com que a nossa cultura vai se modificar. Não vai se modificar tendo em conta essas várias culturas que vamos encontrar. Então, eu estou tentando aqui, levando especificamente, falando um pouco sobre o que é luta das mulheres no continente africano. Quando eu vejo, eu estou aqui, como eu falei, estou aqui, mas eu tenho que ver o que as mulheres estão fazendo. Mulheres negras aqui, nós temos uma coisa que é em comum, que é a questão racial. Nós não podemos negar isso, temos esse problema muito forte, que é a questão racial. Mas uma mulher, quando eu vejo uma mulher negra, por exemplo, vendo a
justo. A Xuxa nunca ela vai debater a questão de decisão feminina, mas essa é a minha luta acerca da decisão feminina. Ela não vai lutar, por exemplo, sobre a questão de casamento precoce, mas essa é a minha luta. Mas eu estando aqui na diáspora, como é que eu vou fazer para dar contribuição para essas lutas que estão para falar tipo, acerca da decisão, para falar sobre acerca de casamento precoce, que acontece no meu país, entende? Eu não vou lutar só pela questão racial, mas olhando para o meu continente, olhando quais são as agendas emergentes nesse momento que as mulheres no meu país, porque eu não vou falar também no continente em todo, porque o que as mulheres nigerianas estão lutando, possivelmente que as mulheres guineenses não vão lutar. Possivelmente, mulheres guineenses não vão lutar. Eu estou falando do meu espaço enquanto mulher guineense, o que é que as mulheres guineenses, quais são as pautas atualmente das mulheres guineenses. Então, essas pautas, principalmente decisão feminina, do casamento precoce, de violência física que se aumenta, que agora temos um dilema, mulher e tambor, mulher não é tambor para você ficar batendo. Então, é o lema mais usado no meu país, mulher e tambor, mulher não é tambor. Se você quer bater, procura um tambor para bater, não na mulher. Então, tipo assim, nós pautamos por isso. Todas as meninas, e um detalhe também que eu acho que é interessante trazer, é que no meu coletivo não tem só mulheres, tem homens também. Tem homens africanos que fazem parte do meu coletivo. Porque nós entendemos que homens e mulheres africanos precisam se curar junto. Nós passamos num processo doloroso, ambos. Claro que os homens estão num degrau tipo assim de privilégio mais alto que nós, mas nós precisamos fazer eles entender isso. Nós entendemos que nós somos a ventre da civilização. É nossa obrigação para o continente africano se voltar no que era antes. As pessoas precisam voltar a olhar para as mulheres, precisam voltar a olhar para nós. E nós, como a ventre da civilização, nós nos sentimos de que nós temos que estar com eles junto, conversar, mostrando. Vários meninos, já temos depoimento de meninos que fizeram parte do coletivo, na qual vários meninos, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu quero mudar. Os que falam, eu sou machista, mas eu pretendo mudar isso, eu pretendo aprender. Sinto muito orgulhosa quando ouço os meninos falando assim, falando que eles pretendem mudar. Então, nós abrimos a porta para todos os meninos que querem realmente fazer parte. Claro que não vamos colocar qualquer pessoa que aparece e fala que eu quero fazer parte. O menino que me mostra realmente que quer fazer parte, que está disposto para nos desconstruir junto, porque essa luta de equidade de gênero é uma luta de todo ser humano que entende que existe um problema na nossa sociedade na qual nós precisamos combater, que existe uma sociedade desigual, que nós precisamos combater. Então, se é a luta de todos os seres humanos que entendem isso, então eu não posso dizer que essa luta é só minha. Essa luta é minha e do meu irmão, porque eu também passei um tempo acreditando numa coisa. E hoje eu estou tentando desconstruir esse mito. É por isso que eu penso, é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa desconstruída 100%. Nós estamos no processo de nos desconstruir. Eu vivi num sistema que eu acreditava há mais de 20 anos. Eu não posso desconstruir isso de um ano, ou de 2 dias, ou 3 dias. Isso leva anos para eu construir um novo ser que eu quero. Então, esse novo ser, eu preciso também falar para o meu irmão, para ele entender que ele está também nesse processo e ver, eu sempre falo para as meninas, eu não gosto de chamar ninguém de palavra machista, eu gosto de conversar e ver o meu tom de voz que eu vou conversar, mas tem pessoas realmente que não querem, que têm consciência, mas que não querem. E eu não vou perder também o meu tempo para quem sabe, tem consciência de todo o processo e quer permanecer naquilo, porque como sabemos que o privilégio cega as pessoas. Então, como é que vamos tirar a cegueira no olho das pessoas que estão cegos? Como é que vamos fazer isso? Nós precisamos criar estratégicas. Então, no nosso coletivo, nós tentamos, não é um coletivo perfeito, é um coletivo cheio de problemas,
cheio de várias outras coisas que me levam a falar das maiores dificuldades que temos. Porque quando as meninas chegam, novos estudantes, costumamos fazer um encontro com esses estudantes, apresentando o coletivo, falando dos objetivos, se querem fazer parte. Mas, várias das vezes, esses estudantes recebem várias informações. Ah, aquele coletivo é contra os homens. Ah, aquele coletivo tem meninas lá que não querem dialogar com os homens, tem meninas não sei o quê. E várias dessas meninas acabam não querendo fazer parte do coletivo. Então, a nossa maior dificuldade, tipo, na universidade, é trazer essas meninas para o coletivo, porque vários ouvem várias coisas. Temos depoimento de uma menina que não queria nem fazer parte. Depois que ela começou a frequentar as reuniões, os encontros, ela deu depoimento dela que ela nunca tinha, tipo, pensado que era tudo aquilo que ela pensou, que nós fazíamos reunião para falar de homem. Eu falei, nós não temos tempo de falar de homem. O nosso foco aqui é falar sobre o sistema e como é que podemos lutar contra esse sistema que é criado. Então, nossa luta não é contra o homem nem contra a mulher, é contra um sistema. O sistema patriarcal, o sistema criado. Então, ela começou a dar o depoimento dela e ela depois deu o depoimento dela, depois que ela entrou, como é que houve mudança dentro da própria casa dela. Que ela morava com 3 rapazes, na qual ela fazia tudo com criança. Entende? Depois ela começou a dar esse depoimento também dela dentro de casa, que os meninos mudaram, que ela começou a ensinar eles a cozinhar. Hoje em dia, na casa dela, a realidade é outra. Então, essas realidades, nós ficamos, tipo assim, muito felizes. E nós temos um objetivo do coletivo não se ficar só aqui na diáspora. Mas como estamos tentando abrir nossos leques, tendo pessoas nesses países de Palop, começar criando rede nesses países, no futuro fazendo conferência nesses países. Fazendo a jornada de mulheres africanas, esse ano vai acontecer em Cabo Verde, próximo ano em Guiné-Bissau, um ano seguinte em Angola, assim sucessivamente, principalmente nos países que falam. Por isso que estamos abrindo tipo assim, as redes, expandindo mais o coletivo, para não ficar só dentro da universidade, para não ficar só com as mulheres, tipo assim, do Unilab. Eu não sou mais da Unilab, não faço mais parte de Unilab, mas eu continuo sendo coordenadora do coletivo. Eu continuo sendo coordenadora do coletivo, mesmo estando aqui em Salvador, mas eu vou lá de vez em quando. Assim também pode ter uma mulher que está em Angola sendo coordenadora do próprio coletivo que está aqui, mas levando tipo assim, em conta as agendas locais que ela vai ter liberdade de fazer lá e as agendas das meninas que estão dentro da universidade. O que é que podemos fazer para as meninas dentro da universidade? Entende? O nosso maior problema, o nosso maior desafio assim, é manter as meninas dentro do coletivo, é fazer elas chegarem dentro, mas nós também entendemos, cada um tem o seu tempo, né? Entendemos isso, cada uma de nós tem o seu tempo, nós não podemos forçar ninguém a entrar ou a fazer parte. Chegou o meu tempo, eu fiz parte. Quem sabe amanhã vou sair. Vai chegar outra menina também que vai fazer parte também daqui a um tempo. Então, nós costumamos levar em conta acerca desse tempo. Já que eu estou aqui falando com várias pessoas que estão vendo aqui, caras não conhecidas, eu gosto de dizer o continente africano, eu gosto de falar o continente africano, que nossos irmãos da diáspora precisam saber que é um continente que não é um país. É o meu dilema. Eu sei que possa estar a incomodar, mas eu tenho que dizer isso, que precisamos também saber que Haiti não faz parte do continente africano. Tem pequenos detalhes que nós precisamos saber. Mas como eu estou nessa luta de desconstruir uma África que eu conheço aqui no Brasil, que eu não conhecia quando eu estava no meu país, então todos os lugares que eu vou, eu tento deixar uma mensagem que não é um país, é um continente, que Haiti não faz parte do meu país, e que candomblé, nem todos os africanos fazem parte de candomblé, nem todos os africanos conhecem candomblé. Nós viemos conhecendo candomblé aqui na diáspora. Porque em Guiné-Bissau não tem candomblé, em vários nossos países não tem. Então, tem vários, esses pequenas coisas que as pessoas me perguntam. Em todos os sítios que eu vou, eu gosto de deixar isso, principalmente das pessoas começarem a fazer exercício, o continente africano, em vez de dizer só a África, mas falar o continente africano, fazer esse exercício. Por mais que você não vai chamar o nome do meu país, mas eu quero que você diga o continente africano em vez de África. Por mais que você não conheça a Guiné-Bissau. Então, eu acho que o meu tempo esgotou. Eu agradeço mesmo, meu tempo acabou. Agradeço mesmo essa oportunidade. Aqui eu vou ficar quietinha aqui. Gratidão.
Imagina, não tem problema com o tempo, não. Adoramos te ouvir, muito obrigada. Eu vou então logo passar a palavra para a Ilana, e aí depois a gente conversa mais com o debate, com as questões, e aí já deixar o aviso, quem quiser já ir registrando questões ali no chat, a gente também vai ficar de olho nas questões do chat, que aí no final das duas falas a gente abre para esse momento de debate, tá? Ilana, 20 minutinhos para você também, fica à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. Queria primeiramente agradecer a Camila pelo convite, saudar na Entrem, o Coletivo de Mulheres Africanas de Observatório de Direitos Humanos. É um prazer estar aqui. Eu não costumo fazer esse tipo de participação, então peço desculpa se eu parecer um pouco nervosa. Gostaria de saudar também a todos que estão aqui presentes, a professora Renata, por ter aceitado vir assistir um pouco a apresentação, e eu gostaria de saudar também as trabalhadoras terceirizadas que não puderam se fazer presente, especialmente Juscelia, Dona Maria, Silene, Marluce, Sara, que não puderam estar aqui hoje. Eu estou muito feliz com a fala de Naintrem, é muito legal conhecer outros coletivos e outras lutas, principalmente considerando que nós, né, nos distanciamos muito das nossas lutas e das interseccionalidades. E eu vou falar um pouco do PLP, que é o Promotoras Legais Populares, que é um coletivo que já tem que é um projeto que tem 2 anos já na UFBA. Primeiramente, eu queria falar como surgiu, e surgiu a partir da iniciativa do coletivo Madás, que convidou as professoras Renata, Tatiana e Natália, na época, para coordenar. E a gente começou com as trabalhadoras terceirizadas da UFBA, de todas as unidades, não só de direito, mas também das regiões próximas. E lá a gente começou a discutir sobre questões de gênero, questões de raça, questões de direito, e todas as questões que vinham surgindo, principalmente por parte delas. Então, é um prazer estar aqui podendo levar esse projeto, e é uma pena que as trabalhadoras não puderam se fazer presente. As metodologias do projeto têm como base a Bell Hooks, que é através da educação jurídica popular, principalmente o livro sobre Ensinando a Transgredir, e do Paulo Freire, em que a gente tenta desenvolver, é bom lembrar que é um aprendizado constante, e a gente também pode cair na educação vertical, né, considerando que a gente está imbricado nesse sistema cotidianamente. Então, a gente tenta desconstruir essa educação e construir um modo em que a gente possa trocar esses aprendizados. E sempre que eu vou falar sobre o PLP, eu gosto muito de falar de uma das nossas primeiras reuniões, em que a gente fez uma dinâmica, em que a gente intitulou de Jogo de Paulo Freire, que na verdade não tem esse nome, não foi Paulo Freire que criou, mas a gente gostava de chamar assim, em que a gente dividiu a turma, as estudantes e as trabalhadoras, em que a gente trocou conhecimentos, a gente fez perguntas do que a gente considerava que era o nosso conhecimento-chave, e elas fizeram perguntas do cotidiano delas para a gente não conseguiu responder todas as perguntas delas, e elas responderam todas as nossas perguntas e ganharam da gente no jogo. Como a gente estava aprendendo ainda, e está aprendendo ainda nesse processo de construir o PLP, a gente ficou até chocado, assim, pensou, nossa, realmente, olha como o conhecimento é diferente, olha como a gente não sabe o cotidiano, como a gente pensa, né, principalmente em direito, a gente pensa que sabe muito, mas a gente não sabe nada, a gente está aprendendo todos os dias. Então, uma das maravilhas do PLP é ter essa troca de conhecimento com as trabalhadoras. E agora a gente está num processo de formação interna, inclusive a professora Camila faz parte, e a gente está no processo de formação interna para depois abrir o curso para movimentos sociais. A gente ainda não sabe quais movimentos em si a gente vai construir o programa, mas nos últimos 2 anos foram com as trabalhadoras terceirizadas. E a importância do projeto é que ele desconstrói
tudo aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula de direito. Porque a gente aprende que tem um professor e ele sabe tudo sobre lei, ele sabe tudo sobre direito civil, direito do trabalho, e a gente não sabe nada. E quando a gente senta com as trabalhadoras para debater as demandas delas, a gente vê que as coisas são bem diferentes. E eu quero lembrar aqui algumas das reivindicações das trabalhadoras naquela época, e que elas, por exemplo, diziam que a maioria dos estudantes, dos servidores, dos trabalhadores da faculdade não sabiam nem seu nome. Então, foi um choque para a gente também, porque a gente também não sabia o nome delas. Então, quando a gente começou a conviver com as trabalhadoras, a gente percebeu o quanto o nosso comportamento cotidiano magoava essas trabalhadoras. Então, o nome, que é algo tão importante para a gente, que a gente chega e se apresenta e fala, eu sou fulana, eu sou essa pessoa, não era nem permitido para elas, porque todo mundo via ali pessoas passando com uma farda e limpando. Outras coisas que elas reclamavam era de pequenos gestos que a gente fazia, por exemplo, de lavar as mãos e sacudir no banheiro, e elas diziam que isso prejudicava muito o método de limpeza delas. E é dessas coisas pequenas a coisas maiores, como, por exemplo, as demissões em massa que ocorreram em 2018 e em 2019. Eu não sei se a Unilab foi atingida, mas em 2019, o governo Bolsonaro atingiu as universidades federais com um corte orçamentário, e nesse corte orçamentário, as trabalhadoras terceirizadas da UFBA foram as primeiras atingidas. E nisso, trabalhadoras que estiveram presentes com a gente no curso foram demitidas, inclusive Dona Maria, que já estava trabalhando há 20 anos na Faculdade de Direito. E foi um momento de muita tristeza, porque a gente tentou diálogo com a universidade, tentou diálogo com... Inclusive, se fez uma comissão de fiscalização do trabalho, em que se fizeram presentes as trabalhadoras e os trabalhadores da UFBA, os estudantes e servidores, para tentar um diálogo com a reitoria, mas não deu certo. Acabou que essas trabalhadoras foram demitidas. E a gente percebe a importância de espaços como o PLP dentro da universidade, porque essas mulheres realmente não têm um espaço assim para elas se reunirem, para elas entenderem a importância de reivindicar seus direitos, entendeu? Tipo, até um lugar para ouvir alguma coisa, para receber um abraço, para falar assim, a gente está aqui para você, sabe? E é importante lembrar também que, até fazendo uma autocrítica, para a gente não ser paternalista no sentido de tomar as narrativas dessas mulheres, mas sim de permitir que elas de construir um espaço para que elas se organizem. Porque a gente acaba também reproduzindo a lógica, né, da educação bancária e paternalista de dominar e de querer ser o dono do conhecimento, e não é nada disso. A gente tenta se desconstruir o tempo todo para poder construir um espaço em que a democratização do conhecimento efetivamente ocorra. E com isso, um outro ponto importante que eu gosto sempre de falar sobre o projeto é que elas escolhiam os temas. Assim, a gente dava um cronograma pensado previamente, só para como se fosse um pontapé inicial, e a gente discutia com elas. A gente fazíamos encontros mensais, um encontro ao mês, com um tema diferente. E lá a gente discutia quais temas que elas queriam primeiro, quais temas elas achavam que não eram necessários, o que elas queriam discutir que não estavam no programa. E assim foi ocorrendo em 2018 e em 2019. E nisso, a gente ia percebendo a participação delas constantemente. Algumas são mais tímidas, como é comum, entre a gente também, todo mundo ocorre. E umas participavam mais, outras não participavam. A gente tinha algumas dificuldades também em questão de leitura, de qual dinâmica utilizar, se utilizar vídeo ou não, enfim. E com isso, eu gosto de falar o nome das duas turmas. A primeira turma é a Turma Maria da Penha, escolhida por elas, em que a oradora foi a Josi, que era a trabalhadora da Unidade de Ciências Contábeis.
E o discurso de Josi foi um dos mais emocionantes do curso inteiro, em que foi um discurso de reivindicação mesmo, em que ela reivindicou seus direitos na frente do reitor, na frente do diretor da faculdade de Direito, na frente dos professores e dos estudantes que se fizeram presentes naquele dia. E a segunda turma foi a turma Mulheres Empoderadas para Seguir, escolhida por elas também, em que a oradora foi Silene. Eu tenho um carinho muito especial por Silene, porque eu fui fazer a inscrição de Silene e eu já, tipo, me conectei super com Silene naquele dia. E de vez em quando a gente conversa. E o discurso de Silene também foi muito importante para a gente, foi importante demais. E eu preciso falar também que a turma de 2019 foi um pouco menor. A turma de 2018 teve 10 formandas, mas a turma de 2019 teve apenas 3 formandas. No começo a gente pensou em desistir, a gente pensou assim, não, elas não vão continuar, elas não construíram ela assim muito forte para poder continuar com o projeto. E a gente atrelou essa dificuldade do projeto em 2019 devido aos cortes orçamentários, como eu disse, que foi uma perda, assim, um momento de tensão horrível que a gente passou na universidade. Mas a gente formou, Silene, Marluce e Juscelia se formaram. Itália, que era a nossa, que a gente chamava de PLP Mirim, que é a neta de Juscelia. E eu gostaria de lembrar essas mulheres aqui e lembrar da importância da auto-organização, da organização coletiva, em que nesses tempos parece tão impossível, né? A gente se reunir, a gente, não só em tempos de bolsonarismo, mas em tempos de coronavírus também, é importante estar aqui nesse momento junto com a Unilab. Eu agradeço pela presença e estou aberta para discussões, debates, enfim. Muito obrigada. Ótimo, obrigada, Ilana. Quem faz a mediação tem uns privilégios, aí eu vou começar com algumas questões iniciais para o povo ir se aquecendo e quebrar o gelo, mas reforçando então que quem quiser fica à vontade para abrir o microfone, fazer suas perguntas, ou colocar as questões no chat, fiquem bem à vontade e só relembrando que daqui a pouquinho a gente vai colocar o linkzinho aqui no chat para assinar a lista de presença, os estudantes principalmente que precisam do certificado, é super importante assinarem a lista, tá bom? Então, eu vou fazer uma pergunta mais geral para as duas, para a gente começar a aquecer, e aí depois acho que vão vir perguntas mais específicas. A fala de vocês duas me trouxe 2 palavras que são chave nesse momento, que é educação e mobilização, né? Quando na Entrem traz a questão, né, de desconstruir estereótipos, está falando de educação, né? Quando traz a questão de trazer os homens também para parceria com os coletivos feministas, estamos falando de educação e de transformação cultural, né? Quando Ilana fala, né, de possibilitar espaços de organização das mulheres para reivindicarem seus direitos, especialmente trabalhadoras que estão dentro da universidade, mas são muitas vezes ignoradas, não têm seus direitos garantidos, porque são as trabalhadoras terceirizadas, né? E aí, Ilana, só para você saber, a Unilab sofreu horrores com os cortes de 2018 e 2019, teve também muitos funcionários demitidos, teve cortes muito parecidos em todas as universidades, né? E esse impacto também chegou, e o quanto que a organização desses grupos é importante, né? E aí na Entrem traz a questão de levar isso de volta. Eu achei sensacional quando você trouxe isso, né? Tem até depois, acredito que vão ter mais perguntas nesse sentido, né? De como que é esse processo de organização e educação que vocês criam aqui no Brasil por uma necessidade, e aí depois querem levar de volta para ampliar isso para as pessoas que estão nos países, nas cidades que vocês vivem, quando, né, voltarem do Brasil. E Ilana, quando traz essa questão da organização dessas trabalhadoras, que mesmo que elas não trabalhem mais na universidade, elas vão para outros lugares e vão se organizar com suas vizinhas,
com suas famílias, com seus outros empregos, e vão ter esse espaço também de levar essa educação e essa organização adiante. Então, eu queria destacar esses dois movimentos, organização e educação, e aí, se vocês permitirem aí mais uma ou duas perguntinhas, aí a gente faz uns blocos, pode ser? Quem quiser fazer as perguntas, por favor, o microfone está à disposição. Anne, não sei se quer agregar alguma questão aí também para as meninas. Eu só queria agradecer. Eu fiquei aqui em êxtase com a fala da Ana Entre. Eu acompanhei um pouco das muitas das vezes que ela estava no auditório da Unilab e falando e reivindicando os direitos das mulheres africanas. Tudo que ela disse aqui eu já ouvi também dela lá na Unilab. E agradecer também a Ilana. Obrigada, Ilana. Seu depoimento também foi muito emocionante. E eu queria também agradecer ao grupo, tá? Não é só composto por mim e pelo professor Daniel e pela Camila. Tem o Arnaldo também aqui que está com a gente, o Somani, o Vladimir, tem a Elisa. Tem várias pessoas que algumas não podem estar presentes hoje, mas em especial o Arnaldo e o Somani que está aqui com a gente. Mais uma vez, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, nos acompanhem pelo Trello e daqui a pouco a gente vai disponibilizar o formulário para que vocês preencham para ganhar carga horária, certo? E fiquem à vontade para fazer perguntas, que a gente está aqui acompanhando. Pode falar, Somani, fica à vontade. Se você quiser escrever ou abrir o microfone, pode ficar à vontade. Muito boa noite. Eu começo por agradecer a senhora Naendre e Lano também. Eu agradeço a todos vocês pela brilhante apresentação. Eu não tenho questão, só quero fazer um pequeno comentário, tentar fazer uma relação, né, do vosso trabalho aqui, a vossa luta, sobretudo o coletivo de mulheres africanas, em relação à situação que acontece, né, a realidade de alguns países africanos, pelo menos que eu conheci, né, que eu viajei, 6 países, realidades que eu constatei. Realmente essa vossa luta é uma luta brilhante e necessária, porque não passa do que a coordenadora disse, né, Entrem? A gente tem esse preconceito, essa construção que precisa ser desconstruída nas nossas realidades, sendo que nos nossos países, aliás, falando do nosso país, Guiné-Bissau, que eu conheço mais, esse sistema de patriarcado é dominante, né? E na organização social, em todos os sistemas, né? Na questão política, na desigualdade de gênero, essas coisas, né? E realmente até na religião, nas nossas religiões, isso acontece. Essas práticas, né, dentro desses sistemas, consideramos, né, que são uma das formas também que incentivam essa prevalência de sistema de patriarcado dentro do nosso país. E que sempre eu gosto de dar um exemplo, né, lembrar de um país como a Guiné-Bissau, que tomou a sua independência desde 1974, só no ano 2018 que conseguiu ter uma lei de paridade
reconhecido no parlamento. Isso é um pouco triste, né? E essas coisas. E considerando a vida, né, a realidade das nossas comunidades, nas 36 etnias que existem dentro do nosso país, quase em todas, ou aliás, eu posso dizer, não quase, mas sim em todas as nossas etnias, esse sistema de patriarcado é predominante, é dominante, né? Tanto as mulheres têm essa construção de que o homem tem que falar para a mulher, o homem tem que fazer para a mulher, o homem tem que defender a mulher, o homem toma a decisão e sem consultar a mulher, depois ela vê a execução, ela sempre mostrada o que já foi aprovado pelos homens, não importa. E a opinião da mulher sempre é inválida, é menos relevante nas decisões. E assim também que as crianças são estruturadas, são criadas, né? É assim que são educadas na sociedade, assim como na religião e tanto nas escolas também, né? Mas essa vossa luta, tenho certeza que se não limitar aqui, e mesmo limitando aqui, quando vocês voltarem, tenho certeza que essa luta vai continuar. Portanto, isso vai ajudar bastante na vida das mulheres guineenses. Eu tenho alguns conhecimentos em relação a isso, é a nossa luta também. Espero integrar a vossa organização, porque é o que defendemos também, né, nas nossas organizações, como o Conselho Nacional de Juventude, RENAGE, organizações que eu participei e algumas outras, desde 2011 até 2020. Portanto, eu acho que posso também enquadrar bem na vossa organização. Se me aceitarem, vamos estar juntos nessa luta. Tá, obrigado. Obrigado, Somani. Eu queria fazer a pergunta para a Naentre. Deixa eu ver se ela vai aparecer. Então, gente, fica à vontade para perguntar, para fazer igual o Somani, para acrescentar, para poder. Então, o Pansal fez uma pergunta aqui. Eu vou adiantar a minha e aí depois eu leio do Pansal. Eu queria saber da Naentre se ela tem o desejo de voltar para o país dela. E se no país dela ela pretende continuar ou criar um coletivo ativo lá no país dela, no âmbito governamental, se ela pretende entrar para a política, para poder tentar viabilizar políticas públicas no país dela, ou se ela pretende ficar só no âmbito social. Eu queria saber um pouco. Se ela não tem vontade também, que ela me falasse um pouco. E o Pansal pergunta. Pansal que me quer. Na verdade, as mulheres africanas discriminadas, portanto, o vosso grupo é bem-vindo quanto à desconstrução deste mito. Agora, a minha inquietação é saber das ações científicas do grupo sobre a inquietação científica do grupo, sobretudo quando se fala do continente africano. Então, basicamente, o Pansal quer saber se tem produções acadêmicas, e é isso. Creio que essa pergunta é direcionada para a Naentre também. Isso aí, acho que a gente pode fechar um bloco para elas responderem, né? E aí depois a gente abre para mais questões, pode ser? A professora Lia, obrigada pela presença. Boa noite. E ela gostaria de saber, ela agradece
pelas palavras da Ilana e da Naentre. E ela gostaria de saber se a Naentre se existe no CMA, o Coletivo de Mulheres Africanas, um espaço de acolhimento para as estudantes vítimas de assédio e abuso sexual. Para a Ilana, ela gostaria de saber e gostaria que comentasse mais sobre o trabalho da Promotoria Popular da UFBA e como surgiu o projeto com as funcionárias da universidade. O projeto continua nesse contexto de pandemia? Aí a Ilana pode responder e a Ana entra e responde as outras duas perguntas. Oi. Então, primeiro respondendo à pergunta de Camila, que falou sobre educação e mobilização. É exatamente esse o ponto, né? Educar e mobilizar ao mesmo tempo é o nosso desafio. Inclusive, eu concordo com a fala da Naentre em relação a essa luta ser também dos homens, né? E não só das mulheres. Inclusive, a gente fez uma oficina para tratar de assédio sexual e moral no trabalho, em conjunto com os homens, trabalhadores da limpeza, da portaria e da vigilância da universidade. E sobre o projeto, como surgiu? Ele surgiu através da iniciativa do Coletivo Madaz, junto com as estudantes e as professoras coordenadoras da época, em 2018. E a ideia de ser com as trabalhadoras terceirizadas surgiu devido à coordenadora da época, que era a professora Renata, que é professora de Direito do Trabalho e milita na área, e devido a gente ter percebido e já construir outras atividades com as trabalhadoras terceirizadas e perceber que era um grupo que realmente precisava de um espaço para se mobilizar e por isso a gente escolheu esse grupo. Só que atualmente a gente não sabe se vamos continuar trabalhando com as terceirizadas ou não. E o projeto continua agora no contexto da pandemia, só que a gente já tinha pensado num novo formato em 2020, que é um projeto de formação interna das participantes, estudantes, professoras que estão compondo o grupo. E a gente está se reunindo de 15 em 15 dias para debater textos e eixos temáticos. E a partir do ano que vem, a depender do contexto nacional, a gente vai voltar a fazer as oficinas e dinâmicas com o grupo externo. E é isso. Oi. Eu vou começar com a pergunta de Camila, mas também vou gostar de comentar algumas falas, eu estava lendo aqui no chat, que algumas pessoas estão fazendo, né? Eu acredito que o caminho para democratizar o caminho para uma equidade de gênero é através da educação. Porque através dessa educação que eu estou aqui falando, através da educação que eu estou tentando desconstruir alguma coisa. Porque quando, às vezes, podemos pensar que a educação é sala de aulas, a educação de uma outra forma, de uma forma, posso dizer assim, tradicional. Mas uma vez eu fui ver discurso de Lula, eu fui participar na qual ele fala assim, uma coisa que ficou em mim, falou que todos nós temos um professor dentro de nós, porque todos nós temos algo a ensinar. Então, esse ensinar é algo baseado na educação. Eu acredito nessa nossa luta de equidade de gênero só através de educação, através de sensibilização das pessoas. Quando estamos sensibilizando, estamos educando essas pessoas. Estamos mostrando outro caminho. Eu sempre digo, nós não vamos tentar conversar com as pessoas achando que eles, logo naquele momento que eu passei mensagem, você vai passar a aprender. Mas o que vale é deixar o semente. Eu quero deixar a semente de educação. Eu não quero que você mude no momento que eu estou falando contigo. Eu estou falando contigo hoje para você me dizer, entre eu já mudei, eu não acredito nisso. Porque o semente tem esse processo de germinar, de crescer,
tem todo um caminho. Então, o importante para mim é esse caminho da gente botar semente, é esse caminho de educação, é esse caminho de sensibilizar juntos. Como eu falei, é um problema que nos afeta a todos nós. Então, a principal ferramenta é a educação. Só um minuto aqui, eu vou falar com as meninas que eu estou achando que vocês estão ouvindo barulho, só para eu falar com elas aqui, eu peço desculpas, aí eu vou desligar o microfone. Não tem problema. Só reforçando, gente, tem pessoal perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim no nosso canal do YouTube, já vou colocar o link aqui no chat. Certo. Aí, continuando, eu vi com o Nilton Carlos Sá, na qual ele diz assim, a denominação não é a mesma, ele está referindo a candomblé, mas a prática de candomblé não é muito longe daquilo que dizemos animista em Guiné-Bissau e África. E aí eu acho que eu vou querer fazer uma contra-pergunta. Por que as nossas práticas têm que ser chamadas de animista? Eu não estou dizendo de que o candomblé não é algo excelente ou bom. Eu estou dizendo que eu não conhecia. Porque é ressignificado aqui, porque os africanos que foram trazidos, eles tinham que disfarçar nossas crenças, as crenças que eles trouxeram do continente africano para as Américas. E nesse disfarce, eles tinham que disfarçar com santos católicos. Então, não é a mesma coisa. Eu já fui para Candomblé, vi algumas coisas semelhantes à minha etnia, mas tem várias coisas também que não são semelhantes. E eu louvo muito essa resistência do meu povo de manter a Candomblé até hoje. Eu acho muito positivo e eu gosto. Entende? Eu não estou dizendo, eu estou dizendo que é muito diferente, porque alguém já me parou me perguntar, vocês africanos têm essa mania de não ser de candomblé, falando, eu falei, não conheço, eu vim conhecer aqui, inclusive quando alguém me falou de candomblé, eu fiquei curiosa de tentar querer ir conhecer, eu não sabia. Então, no meu vídeo de YouTube, quando eu falo 10 coisas que as pessoas precisam saber sobre o continente africano, eu falo sobre isso, e outros lugares também que eu vou, eu falo sobre essas questões. É questão de conhecer. Não estou falando tipo no sentido que nós não temos prática. Eu gosto de nossas práticas, eu gosto de prática no candomblé. Eu acho positivo, eu acho uma resistência assim muito positiva. E tem outra questão que eu acho deve ser também que vocês não vierem, que eu acho deve ser direcionado para mim, que alguém diz assim, mas um país precisa de uma única bandeira, quem considerá-lo como país tem que pensar pelo menos nisso. A Rússia, China e o Brasil são países muito grandes, mas cada um tem uma única bandeira. E a África, com 54 países, como será considerado como um país? Eu acho também uma pergunta também eu acho válido essa questão de perguntar como é que 54 países podem ser considerados como um país, né? Porque um continente não é um país. Eu acho que está em valor, nós estamos nessa luta de desconstruir isso, né? É da nossa obrigação, o continente africano que nós encontramos aqui, é a obrigação de todo africano tentar desconstruir isso. Porque se eu e você não tentarmos fazer isso, vamos estar a contribuir para manter a história negativa que é contada aqui na diáspora sobre o nosso continente, e a África que viemos aqui conhecemos vai manter. Então, é da nossa obrigação nós tentamos desconstruir isso e não deixar manter, dizer que eu não tenho tempo, eu vim aqui para estudar, ponto. Você está aqui estudando, mas de alguma forma você tem questões a resolver também. E respondendo à pergunta da Rosiane, na qual ela me pergunta se eu não penso criar alguma coisa no meu país, ONG, alguma coisa assim. Eu vejo o SEMA como algo grande para mim. Eu não vejo o SEMA como uma coisa pequena, talvez que as pessoas podem pensar. Eu sonho com o SEMA, tinha uma coisa grande, por isso que eu falo dessa coisa. Se SEMA foi criado na Guiné-Bissau, ter uma sede física, para mim, eu quero trabalhar nesses ONG. Eu não quero trabalhar, ela está me professando, não quero trabalhar em partidos, não. Eu, trabalho em partido não me interessa, eu não vejo dando contribuição para as pessoas. Eu gosto de estar no chão, eu gosto de pisar o pé no chão, eu gosto de conversar com as pessoas. Esse espaço vai me limitar, por mais que você diz assim, eu não quero estar no sistema, o sistema já está criado, você tem que entrar lá, tem que aceitar as coisas. Não tem como nós estamos no sistema que nós
dizemos todo dia que é um sistema corrupto, achar que vamos chegar lá a fazer esse sistema se tornar um sistema honesto. É impossível isso. Eu não estou dizendo que, não, que é tipo assim, que não vamos poder mudar algo, mas tudo não vai depender só de nós, não vai depender de mim, vai depender de um grupo. E se esse grupo já tem, tipo assim, meio que um ritual de corrupção, de várias outras coisas, isso não só acontece em Guiné-Bissau, mas eu acho o sistema, o Estado tem que misturar corrupção e honestidade. É impossível um Estado não misturar essas duas coisas, para mim, no meu ponto de vista. Então, eu não tenho interesse, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com sociedade civil. Eu não tenho interesse em trabalhar em um partido político, não tenho interesse em me afiliar a um partido político. Eu quero estar de fora, que eu acho que é um espaço também muito confortável de ficar fazendo crítica, porque quem faz a crítica está de fora, é muito confortável. Mas quem está lá de dentro, ele é que sabe como é difícil estar lá dentro, então eu não quero estar lá. Eu quero ficar nesse outro lado, confortável, fazendo crítica quando é necessário para o sistema. Isso que me interessa, sim, que eu acho que é super interessante. Eu vou agora descer para a pergunta de pensão. Né? Pensão, ele disse, na verdade, as mulheres africanas são discriminadas, portanto, o vosso grupo é bem-vindo quanto à desconstrução deste mito. Agora, a minha inquietação é saber das ações científicas do grupo sobre esta mente, sobretudo quando se fala do continente africano. Não temos, assim, no coletivo de mulheres africanas, produções feitas só no coletivo. Chegou um momento que nós pensamos nisso, de cada uma de nós contar uma história para os que virão, tipo assim, eu vou sair do Unilab, outras pessoas vão sair, quem vai vir para saber o que nós fizemos e como nós fizemos, mas infelizmente acabou que não ser feita. Mas vários de nós, se você for ver nossos temas, é voltado às questões de gênero. O meu tema, que eu estou trabalhando agora, é sobre as mulheres na diplomacia, sabe? Que eu acho que é um lugar de poder que nós temos que pensar, cadê as mulheres nesse lugar de diplomacia? Principalmente as mulheres guineenses. Então, falando só especificamente do coletivo, não tem, mas tem algumas coisas, tipo, pequeno escrito, temos um blog. Inclusive, quem for lá vai encontrar alguns dos meus textos, vai encontrar Sofrida no Silêncio, que eu tento falar sobre a violência que a pessoa sofre no silêncio, de vários tipos de violência que a pessoa sofre, porque também tem o agressor, às vezes tem agressor estrategista, que não vai te bater no rosto, porque as pessoas vão ver. Tem partes estratégicas onde ele vai bater, no qual, quando você está vestida, ninguém vai perceber. Então, nós precisamos falar também dessa estratégia do agressor. Então, eu tento falar disso e colocar no personagem minhas irmãs. Eu tento fazer indo e colocando minhas irmãs como os personagens. Como eu falei também, um pequeno artigo que eu escrevi, como te incomodo, não sair do coletivo, mas é pensado a partir do coletivo que eu escrevo acerca disso, e os poemas também que eu escrevo a partir disso, de pensar sobre a questão de catorzinha, né? Falando sobre a questão de catorzinha, que é uma realidade no nosso país, quem é guineense sabe sobre a questão de catorzinha. E eu também, só para finalizar, eu gostei muito da fala do Sumane. Eu acho que ele é um novo estudante, eu não tive a oportunidade de conhecer ele, mas eu vou puxar ele no Zap para conversarmos melhor. Gostei da fala dele e gostei de alguns posicionamentos que eu venho acompanhar ele nos grupos. Eu não sou muito de falar no grupo, mas eu vejo as pessoas e tento fazer minhas análises. Eu vejo ele se posicionando, eu falo sempre, ele deve ser um novo aluno que eu não conheço. Já faz meses que eu não vou para o Unilab com quarentena, e isso, tipo assim, complica a nossa vida ainda mais. Então, eu não sei se eu respondi todas as questões, né? Mas se eu não responder que alguém pode perguntar de novo, é só sinalizar que eu não respondi, que eu vou tentar. Ótimo, obrigada. Gente, a gente consegue aí ter mais algumas questões para o nosso último bloco aí de perguntas. A gente tem o Sumane inscrito. O Sumane, se quiser falar,
Enquanto isso, outras pessoas também, se quiserem escrever, ou então colocar aqui a questão no chat, por escrito, fiquem à vontade. Aí, o Silmane, só peço para ser objetivo com a pergunta, para a gente poder ter mais gente perguntando. Vai lá. Obrigado pela oportunidade, professora Camila. E obrigado, né, Entrem. Na verdade, como você disse, eu sou novo estudante e recém-chegado, né? E ainda nem começamos, só estudamos 1 semana e 2 dias e foi suspenso, né? Atividades presenciais. E o que eu queria focar um pouquinho é a questão que o Rosiane fez para você e a questão se você vai voltar, pretende voltar para o país, entrar na política, tentar desconstruir essas atitudes, né, esse comportamento, esse preconceito que a gente tem na cabeça. De forma que eu entendi a pergunta dela, eu acho que política sendo um foco, sendo parte superior, é o foco do problema, onde nós devemos atacar primeiro para resolver os problemas, né? Porque para resolver o problema você tem que atacar a parte principal, a raiz do problema. Portanto, temos poucas mulheres na política com visão, né? Temos poucas mulheres na política que podem ajudar, que podem lutar para fazer mudanças dentro do nosso país, para revolucionar aquilo que realmente é necessário dentro dessa nossa sociedade guinense. E temos Odete Cimeiro, temos Suzy Barbosa e algumas delas que estão a fazer essas lutas interessantes. Elas precisam de mulheres, meninas com visão como vocês para poder fazer mudanças dentro do cenário político, envolver mais mulheres, tentar colocar o problema do país nas mãos das mulheres, porque tenho certeza que as mulheres guinenses, com o talento que vocês têm, é possível vocês resolverem os problemas que nós deparamos na Guiné-Bissau. Portanto, é preciso empenho, é preciso a vossa colaboração. Vocês não podem afastar a política. Vocês têm que tacar foco do problema. Se ficarem a trabalhar só na sociedade, os políticos com menos visão, homens marginais, que vão estar lá no topo, tentando sempre permanecer nesse lugar, sempre medir vocês subirem. Então, não será fácil concretizar a vossa luta, porque eu sei porque nas nossas lutas, nas organizações, quanto mais tentamos, é assim que eles tentam criar barreiras para não conseguirmos superar. Mas vocês têm que estar lá. Quando chegarem lá, tudo resolve. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a questão dela é para convidar você mais, tentar saber se você vai querer atacar mais o problema principal e orientar outras pessoas a continuarem a trabalhar na sociedade. Não sei se estou dentro da questão dela ou não. Desculpa, Rosiane, era só isso que eu queria comentar um pouquinho. Obrigado. Tá certo. Mais inscritos para fazer as questões? Eu vou aproveitar. Vai lá, Daniel, depois eu faço a minha, então. Vai. Oi, gente, boa noite. Então, eu queria agradecer, né, na Entrem, o convite, a presença, a intervenção, a Helena também, tá? São 2 comentários, né? Então, uma coisa, para quem não sabe, a Unilab está em São Francisco do Conde, é uma cidade que fica no Recôncavo Baiano, são 40 mil habitantes, mais ou menos, uma cidade pequena. No Brasil, de maneira geral, circula uma imagem de África muito pejorativa, muito negativa, associada a uma série de preconceitos ligados a noticiário internacional que vem dos Estados Unidos e da Europa, que a gente copia, né, e os filmes.
E no interior do país, isso é mais radical ainda, né? Esse desconhecimento, esse provincianismo, né? Então, os nossos estudantes estão lidando com isso diretamente e, particularmente, a hostilidade com a qual nossos estudantes africanos e, particularmente, especialmente, as nossas estudantes africanas estão lidando. Isso é muito forte, ficou muito evidente na fala da Ana Entrem, né? Então, eu fiquei muito sensibilizado com a fala dela e da Ilana também, e a potência também dos coletivos, do papel dos coletivos nas universidades públicas, né, gente? Então, a gente pensa em universidade só como um espaço de ensino na chave careta ainda, né? Dentro da sala de aula, o professor falando, o aluno anotando, e todo mundo fingindo que não está ensinando ou está aprendendo. A educação é muito mais que isso, os coletivos mostram isso, né? O coletivo, ao mesmo tempo, ele é resultado de processos de educação e ele propõe novos processos educativos, né? Propõe uma transformação da educação. Então, eu queria parabenizar, a primeira coisa, as duas aí, eu achei incrível, a posição do SEMA, né? Do Coletivo das Mulheres Africanas, de incorporar os homens. Eu acho que demonstra o desafio da luta e a importância, de fato, de lidar com a luta antirracista e antimachista, né? Então, eu, como homem branco, acho que a gente tem que refletir sobre isso mesmo, né? A incorporação dos garotos, dos meninos, dos estudantes no SEMA, eu acho uma postura muito séria, né? E assim também como o enfrentamento que a Ilana apresenta na relação com as trabalhadoras, né? A gente não vem aqui ensinar para vocês, né? Apresentar algo que vocês não sabem. A gente veio para aprender com vocês, né? E se transformar. E aí um comentário que eu queria fazer um pouco... A gente é um observatório dos direitos humanos aqui, temos 6 meses, né? Um pouco mais de meio ano, eu acho, de experiência. A gente propõe inclusive ter né, a gente a ideia é ano que vem de começar a ter ações de intervenção mais direta, né? No começo a gente está mapeando e dialogando, inclusive, com os espaços de atuação, como vocês, como esses 2 coletivos que a gente está querendo aprender. Então, para a Ilana, eu queria fazer um comentário, né? Como que é essa relação? A professora ali acho que foi um pouco nesse sentido, mas se você pudesse detalhar um pouquinho mais, como que é essa relação do direito não enquanto uma instância educativa, né? Vocês se definem como promotoras legais populares, né? O que de fato, né? O que significa isso? Ser uma promotoria legal popular, né? O que faz isso, né? O que é isso, né? Nós não somos direito aqui. Na Unilab a gente não tem esse curso, e particularmente aqui uma parte dos estudantes estão ligados mais especificamente a relações internacionais. Seria importante você falar um pouco isso, a perspectiva da promotoria popular, tá? A gente também tem uma perspectiva de pensar talvez num futuro em ouvidoria comunitária, né, em São Francisco do Conde. Eu acho que seria interessante ouvir você nesse aspecto, né? E para na Entrem, a gente queria fazer uma questão também ligada ao que a professora Lia falou, porque é um ponto muito sensível. A gente sabe de casos de racismo xenofóbico, de racismo religioso, né? Cerca da metade da população de Guiné-Bissau é muçulmana, né? Essa representatividade é muito reduzida nos nossos estudantes, mas a gente sabe que eles também sofrem uma série de questões na cidade. A reza pública é coibida, as meninas não podem usar o véu, se sentem vergonha disso, né? E o assédio sexual, o assédio, né, que você comentou. Eu queria ouvir um pouco de você, e a gente sabe também dos limites dos espaços institucionais da própria universidade de acolher isso, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre formas de acolhimento, né? E acolhimento que não seja violência, porque na delegacia e alguns espaços institucionais, quando a mulher ou a pessoa vai reclamar as suas dificuldades, ela sofre uma segunda violência, né? Como lidar com esse acolhimento de uma forma que seja uma acolhida que não só acolha, mas também que comece a propor transformações e encaminhamentos futuros, né? E essas questões que eu estou fazendo, tanto para a Ilana quanto para a Ana Entrem, são desafios que a gente tem se colocado aqui no Observatório dos Direitos Humanos. Por isso eu lanço para você, para aprender com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês e pela intervenção e pela participação de vocês aqui com a gente. Eu vou aproveitar, então, e encaixar minha questão, porque eu acho que a Ilana já pode responder junto. Na verdade, não é uma questão, eu já estou há algum tempo aí conhecendo a história do coletivo, e eu queria que ela contasse uma história, inclusive que dá nome a um artigo que ela e a professora Renata escreveram, que chama Eles Pensam que a Gente é Invisível. E tem uma história sobre a questão das trabalhadoras nos banheiros masculinos, né, Ilana? Eu queria que você contasse isso, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que o professor Daniel falou, e com a relação, inclusive, do assédio que as mulheres africanas sofrem ali em São Francisco do Conde. Eu acho que a gente consegue fazer uma relação bacana.
Se quiser trazer. Aí vamos responder essas questões, depois a gente vê se tem mais algumas. Pode ser? Oi, então, obrigada pela pergunta, Camila e Daniel. Então, o direito e a educação é um desafio para a gente também, né? Primeiro que o grupo é formado majoritariamente pelas estudantes, né, de direito. Então, quando a gente pensa assim, o que é o direito? A gente não sabe responder, porque a gente também não tem uma formação que busque entender o direito dentro da sala de aula, no sentido de buscar fora ou até dentro mesmo. A gente realmente não consegue definir o direito. Então, a gente tenta buscar alguns conceitos na parte crítica do direito, até o direito achado na rua, que é um conceito fundado na UNB, em que o direito como prática de liberdade, no sentido de vir de fora e não começar por dentro, para vir como demandas dos movimentos sociais. Então, a gente partiu daí, no sentido das trabalhadoras terceirizadas, para poder entender quais eram as demandas delas. E é um desafio que a gente tenta entender até hoje, mas, assim, trazendo casos práticos, no sentido do direito, a gente tentou construir essa relação com a educação no sentido de questões práticas mesmo. Por exemplo, estava no auge da reforma da Previdência. Então, muitas delas já estavam perto de se aposentar. Então, a gente trazia as questões da reforma da Previdência para elas, dúvidas que surgiam de aí, coisas práticas, por exemplo, eu tenho direito a férias, eu não tenho, tá tendo um desconto no meu contra-cheque, isso é válido, isso não é válido. O direito de família também foi um ponto importante que a gente discutiu bastante nos encontros, inclusive, gostaria de corrigir, sim, direito das famílias, né? Não existe uma família, são sim, várias famílias. Então, a gente discutia também violência contra a mulher, eram questões que eram inerentes ao grupo. E sobre a história que a Camila trouxe, então, o título do artigo é uma fala das trabalhadoras em um dos encontros, a gente priorizava bastante as falas delas. Acontecia delas não quererem falar, assim, não sei exatamente, devido ao momento, timidez, mas a gente tentava construir dinâmicas em que todo mundo pudesse falar e compartilhar suas dores, seus sentimentos. E nisso, não só da turma de 2019, que intitulou o artigo, mas também da turma de 2018, era um dos relatos assim mais absurdos, era em relação aos banheiros. Na faculdade de Direito, especificamente, mas eu tenho certeza que acontece em toda a UFBA e nas outras universidades também, em que, ao limpar os banheiros masculinos, os homens, servidores, professores, estudantes, não respeitavam o momento em que elas estavam limpando o banheiro, já que as mulheres também limpavam o banheiro masculino. E nisso, eles entravam no banheiro, se despiam, faziam suas necessidades na frente delas. Então, nisso, em um dos relatos dos encontros, uma delas falou, eles pensam que a gente é invisível, porque eles entram no banheiro e fingem que a gente não está lá. E essa foi uma das demandas que a gente tentou dentro do PLP, que era conseguir uma chave para que elas pudessem trancar o banheiro no momento da limpeza. O coletivo também desenvolveu uma campanha nos banheiros femininos e masculinos da universidade para constranger as pessoas, não só em relação a entrar enquanto limpava, mas também a questão básica de higiene que as pessoas não tinham. Então, as meninas colocavam coisas óbvias também, que tipo, parece óbvio que você tem que dar descarga, mas as pessoas não faziam. Então, eram relatos de sofrimento e de abalo psicológico mesmo por elas. Eu lembro de um relato de uma das trabalhadoras que dizia que ela sonhava com as coisas que via no banheiro, de tão absurdo que é. E será que as pessoas fazem isso na casa delas, sabe? Tipo, o que as pessoas estão acostumadas a lidar? Então, a situação que passava para a gente é que as trabalhadoras terceirizadas são tratadas como no sentido de uma escravidão moderna, vou dizer assim, no sentido de, tipo assim, você tá ali para limpar, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer aqui, toda a sujeira que eu puder fazer aqui, e você vai ter que limpar porque é o seu salário. E
Eu lembro que as meninas colocaram uma questão também em relação a, por exemplo, elas não ganhavam insalubridade. E é um direito a insalubridade para quem trabalha com produtos de limpeza, porque eles podem trabalhar com produtos, por exemplo, corrosivos, como a soda. E a gente colocou inclusive a Paula, que está aqui, a Paula que fez a arte, e ela colocou no banheiro assim: você sabia que as trabalhadoras terceirizadas não têm direito a adicional de insalubridade? Aí alguém respondeu assim: e nem deveriam, escreveu no cartaz, e nem deveriam. Aí uma das trabalhadoras tirou foto e mandou pra gente e escreveu embaixo, tipo, por que não deveriam receber? Então, assim, os próprios estudantes de direito não reconhecem um direito que é consagrado, né, dentro da CLT, ainda que não seja respeitado e ainda que tenha vários problemas dentro da reforma trabalhista e na supressão de direitos trabalhistas que vem acontecendo já há um tempo, desde 2017, os próprios estudantes de direito negam esses direitos às trabalhadoras, né? Então, assim, imagine fora de direito, dentro de direito que deveria ser o local em que os direitos deveriam ser efetivamente garantidos e respeitados, é onde elas são mais desrespeitadas. Então, eu acho que é isso, respondendo as questões trazidas, e obrigada, Daniel e Camila. Respondendo à questão de... Pode falar, Rosiane. Não, pode responder. É que eu ia já fazer a pergunta aqui. Da voz à Ananda. Mas pode falar, fica à vontade. Tá. Obrigada. Respondendo à questão do professor Daniel, se tem... Como é que recebemos as meninas que sofrem ou de assédio sexual ou de qualquer outro tipo de abuso. Eu me lembro que recebemos só uma menina, mas ela teve que ficar na minha casa. Porque ela sofria abuso ela morava com o namorado e sofria. Eu, na altura, tipo assim, na altura eu era coordenadora também. Depois eu saí, outra menina entrou, depois eu voltei a ser coordenadora atualmente. Eu tive que ir buscar ela, eu mais uma amiga, a menina que mora comigo. Fomos lá, pegamos as coisas dela, tudo, e levamos para minha casa. Porque como o coletivo não tem um espaço, eu acho que quem tinha que responsabilizar disso era a coordenadora, né? E eu e a minha amiga morávamos duas em 2 quartos, aí tiramos todas as coisas que tínhamos num quarto e deixamos aquele quarto para aquela menina. Porque não tínhamos como. Porque tem também uma questão, tipo assim, entre nós. Tem vários de nós também que sofrem, mas que muitas das vezes não chega no coletivo. Não chega no coletivo. E quando chega no coletivo, nós tentamos, tipo, resolver para ver a melhor forma como é que podemos fazer para acolher a menina, como é que podemos fazer para tirar. Para além dessa, teve uma outra também que sofreu um problema que chegamos a ir à delegacia e tudo mais, colocando queixa e ver como é que íamos resolver. Esse problema, acredito que não chegou no NELAB, porque estávamos resolvendo só entre nós do coletivo, passávamos dia na casa das meninas para tentar resolver isso, para ver como é que vamos ultrapassar isso. E acaba que, tipo assim, aumentando cada vez mais. Eu me lembro, o último, quando eu estava tipo, em São Francisco do Conde, que estávamos tentando resolver com um grupo de meninas, era com a própria diretoria da Unilab. Mas todas as meninas que estavam passando por esse processo, por serem estrangeiras africanas em São Francisco do Conde, não podiam, tipo, nós não podíamos manifestar que eram mulheres africanas que estavam fazendo essa reivindicação, sabe? Porque não sabíamos com quem vamos nos encontrar, porque podemos estar na Unilab durante o dia e estamos voltando para a nossa casa. A Unilab não vai estar lá dentro das nossas casas. Vamos estar lá sozinha. Então, esse medo também, levamos em conta desse medo. Vamos fazer denúncia, vamos lutar sobre certa questão, mas não queremos que as pessoas saibam que somos nós que estamos levantando essa problemática na própria cidade. Porque se um motoqueiro que te assedia, você vai pegando moto, cidade tipo assim,
tipo assim, transporte que eu posso dizer assim que tem que circular na cidade é motoqueiro. O próprio motoqueiro que vai te assediar. E você tem que pegar esse moto. E você vai reivindicar, porque a nossa reivindicação era contra os motoqueiros. Como é que você vai parar? Porque falamos com as mulheres de direitos humanos, que elas queriam fazer algumas sensibilizações com os motoqueiros da cidade. Então, como é que vamos falar, tipo assim, queremos ter conversa com os motoqueiros, conversar com eles para parar de assediar os alunos, não sei o que, bam. Sabemos que nós pegamos aquele mesmo modo e eles vão saber de que foram as alunas africanas que fizeram isso. E nós pensamos, tipo assim, você pensa duas vezes pela tua vida, porque a maioria de nós, tipo assim, você tem que voltar para casa e quando você vem aqui estudar, você não vem sozinha, é uma família que vem contigo, tem várias pessoas esperando por você. Então, essa responsabilidade e tudo, você tem que pensar na tua vida também. Então, ultimamente, o que estávamos tentando antes da pandemia é criar a Casa de Mulheres Africanas, mas que fosse aqui em Salvador. Porque se acontecer uma coisa lá em São Francisco, você vai trazer pessoas de São Francisco para a Casa das Mulheres Africanas em Salvador, que é muito longe de São Francisco do Conde, que não vai ficar muito próximo. Estávamos articulando isso com a vereadora Marta, com Olivia Santana, com algumas pessoas que estavam se oferecendo para ajudar para criar essa Casa de Mulheres Africanas. Entende? É a primeira vez que eu estou falando assim em público sobre essa casa que estamos articulando para ver se vamos conseguir essa casa, de receber as meninas, de fazer várias outras coisas, mas que fosse aqui em Salvador, não em São Francisco do Conde, para você ver a problemática. Se a maioria de nós está em São Francisco do Conde, como é que a casa vem ficar aqui em Salvador em vez de ficar no local mesmo? Mas é por causa da nossa segurança, você vê como é que se colocamos aqui em São Francisco do Conde. Não tem segurança. À noite, como é que vamos fazer? Como é que vamos pensar todo esse tipo de articulação? É melhor pensarmos uma coisa. Em Salvador, quando acontece, vamos conseguir trazer a menina de São Francisco do Conde para Salvador, pelo menos longe. Longe, não muito longe, mas de alguma forma é longe. Vai ficar aqui, e nós entendemos, ficaria mais seguro, em vez de uma coisa acontece, eu recebo a menina na minha casa, ou uma outra menina africana se disponibiliza de ficar com essa menina na casa dela, de conversar, de fazer reuniões, tipo, meio que nós somos ao mesmo tempo psicólogas uma das outras, entende? Eu não sou psicóloga, tipo assim, profissional, mas você acaba assumindo esse papel de conversar, de tentar ver como é que vamos ultrapassar isso e sempre levando em conta que você é estrangeira, várias outras coisas possam acontecer. Eu não estou dizendo que essas problemáticas acontecem só com um tipo brasileiro contra africano. Acontece também com os meninos africanos também assediam. Não vamos romantizar as coisas, não vamos dizer que as coisas estão bonitinhas na nossa comunidade. Entende? Inclusive, que a menina que eu estava falando é um casal de meninos africanos, que eu não vou especificar nem nacionalidade nem nada, mas que estava tendo problema de vários tipos de violência, que nós tivemos que trazer a menina para a menina ir ficar na minha casa, morar um tempo, ficar lá até agilizar, de a gente tentar ver como é que ela vai se morar sozinha, mas são questões que não chegam ao Unilab. Eu estou falando dessa questão pela primeira vez também aqui ao público, entende? Porque a pergunta foi feita, mas são questões que nós ficamos assim tentando resolver entre nós, quem podia dar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, para podermos nos manter dentro daqui, pelo menos nesse espaço onde nós estamos. Como eu falei, nós estamos a sofrer tanto com nossos meninos, tanto também na situação de sermos mulheres estrangeiras. Estamos nessas duas encruzilhadas. Mulheres brasileiras também. Oh, travou aqui um pouquinho para mim, mas acho que a Ananda estava inscrita, né?
Oi, gente, boa noite. Me inscrevi, sim, Camila. É porque eu tô na escuta ainda, né, recente, da Naitrem e da Ilana. E aí, em relação a... Eu vou abrir meu vídeo. Oi, prazer. Então, em relação à escuta dos relatos, né, de Naitrem, muito, muito forte. E aí, realmente, eu acho que, assim como o racismo não é um problema da nossa sociedade brasileira e mundial, mas que no Brasil ganha especificidades. O machismo, né, as questões de gênero também é um problema de sociedade, então não dá para fazer com que ninguém carregue tudo sozinho nas costas, né? Então, acho que só com esse depoimento a gente consegue ver a complexidade de várias atravessamentos, de várias questões, né? Várias de uma infinidade de processos de transformações, assim, de afetos, de redes de troca, de redes de ajuda, enfim, que tudo isso é uma transformação na vida dessas pessoas. E como na Emprem vai falando, né, que ela vai tem a semente que vai sendo plantada e quanto que a gente está escutando não só aqui, mas em vários lugares e a responsabilidade que a gente está tendo nessa escuta e, e enfim, acho que o que me tocou foi muito nesse sentido, assim, das responsabilidades compartilhadas, né, que eu já venho refletindo, tanto da branquitude em relação ao racismo, né, e quanto do machismo e das questões de gênero. E aí que essas frentes de atuações são diversas mesmo, né? Eu acho que eu fico refletindo assim, nos diálogos de rodas, e, enfim, da forma como a gente consegue se afetar e consegue ir se transformando e formando redes e se apoiando. E aí, em relação ao PLP, as Madás e a Ilana, eu sou muito grata de ter participado no ano passado, foi um aprendizado enorme, assim, então minha fala é muito saudando as meninas mesmo, que você pensar assim, que são meninas jovens, da graduação em Direito, é uma graduação que o ensino ainda está muito voltado numa reprodução, eu acho, do conhecimento, não sei até que ponto isso vem se transformando da escola, na escola de Direito, mas que são pessoas que estão ali dentro da estrutura e refletindo, e aí meninas jovens, enfim. E então eu saldo muito, eu aprendo muito, assim, né, com as Madás. E aí o projeto vem dessa vontade das meninas, aí eu saldo também a professora Renata, que está aqui, justamente pensando, assim, com a possibilidade que professores podem estar se articulando, né, porque a força de professora Renata, enfim, não sei, na relação com as estudantes, não de uma forma hierarquizada necessariamente, né? Mas a possibilidade de que, estando numa posição de poder, né, como professor, como é que a gente também pode estar, não que eu seja professora, mas nessa posição, como é que você pode estar estimulando projetos potentes, porque se não existisse uma professora com essa consciência, talvez o projeto não ganhasse força. E aí ele ganha força, por exemplo, também com as articulações com outras unidades, que aí a Escola de Pedagogia da Faculdade da UFBA, eu acho que é uma ponte muito bacana para quem está também pensando a comunidade acadêmica junto aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, que é uma questão assim da UFBA, que você, acho que eu vejo muito direito pensando muito pelo PLP, vejo a escola de educação, mas é uma questão assim realmente muito que é invisibilizada mesmo. Você pensar que, por exemplo, agora, né, a reitoria, o Consune, que é um órgão, ai meu Deus, é uma reunião lá da UFBA, aprovou
que vai ter um semestre suplementar. E aí, enfim, não se tem muito diálogo com os terceirizados e terceirizadas, destacadamente da higienização, porque ainda também tem esse processo de hierarquização entre terceirizados que trabalham na parte administrativa. Eu sou estudante de graduação de licenciatura da Escola de Dança. E aí eu vejo que é diferente, sabe? A preocupação, por exemplo, de uma atuação assim coletiva que está promovendo espaço de escuta, que como a Ilana trouxe, não é com essa ideia de passar conhecimento, né? Esse paternalismo que você hierarquiza saberes ou que você acha que você vê o outro como incapaz. Então, eu saldo mesmo essas articulações. E aí, por exemplo, com ida do PLP, das Madás, professora Renata, professora Natália, que também geraram outras articulações com mulheres que, eu não vou recordar o nome, mas que trouxeram algumas palestras, alguns encaminhamentos mais específicos, como uma mulher que trabalha no INSS, não sei se Lana tiver mais. Mas, enfim, é só um exemplo de articulação e como, por exemplo, pode ser potente o encontro da PLP com o grupo de mulheres africanas, aqui, por exemplo. Como pode ser uma nova ponte para a troca, né? Agradeço a escuta. Nanda, obrigada pela sua fala, muito importante. Essas reflexões. Me tocou bastante os depoimentos até então, gente. Enfim, já presenciei algumas coisas também na Unilab que, como mulher, me deixa entristecida, com medo. Eu não vou ao banheiro à noite se eu não tiver uma amiga, por mais que não tenha um grande número de estudantes na Unilab, para que possa ter perigo, mas os lugares que o banheiro porque o banheiro interno, há algum tempo ele foi desativado, então a gente só tinha acesso ao banheiro externo. E o banheiro externo tinha o Sejal também, que era uma extensão da Unilab, porque a sede em si dos malês supriu o número de alunos, então não cabia mais alunos, então a Prefeitura de São Francisco do Conde disponibilizou escolas dentro do município para que a Unilab usasse e tivéssemos aulas. E os banheiros do Instituto e do Sejal é um pouco sinistro, então eu nunca ia no banheiro sem uma amiga. E eu prendia em si minhas vontades até que uma amiga pudesse ir, e já houve assaltos, enfim, muito complicado mesmo. E nós somos bem vulneráveis com relação a praticamente tudo. E eu gostaria de acrescentar a fala da Gabriela Silva, que ela fala o seguinte: nós brasileiras já sofremos muito com esses assédios. É muito triste ouvir esses relatos, mas apesar de tudo, gosto de pensar que unidas somos mais fortes. E é reconfortante ouvir mulheres tão fortes falando sobre. Obrigada a todas vocês. A Naira Souza, perdão, ela fala o seguinte: boa noite, sou estudante do Bacharelado de Humanidades, Interdisciplinar de Humanidades da cidade de São Francisco do Conde, e confirma a fala da colega em relação ao assédio e ao racismo que todas nós sofremos. E para nossas amigas africanas é muito difícil de conviver com isso. Já presenciei esses tipos de atos e algo que me machuca é que ficamos sem saber a quem recorrer. E seria muito importante
mesmo essa união de todas nós mulheres. E a Elizabeth Manga acrescenta: esse medo acontece com todas nós, porque quando alguém está saindo do seu país, o conselho dos pais é sempre: filho ou filha, eu não quero te ver no problema eu não quero te ver em problema onde você está indo. Seja humilde. Se alguém pisar no seu pé, deixa o dono passar. E é isso, gente. Quem quiser falar mais alguma coisa, abrir o microfone, escrever no chat, fica à vontade. Eu só queria reforçar a fala da Naira, porque quando na Entrem traz esses relatos, né, que a gente, quem acompanha a Unilab sabe, né, de todas essas dificuldades e como também a Anne trouxe aí, tem questões que são, aliás, a gente nunca consegue separar, né, questões de raça, gênero, classe, o fato da Unilab ser uma universidade periférica, né, então tem uma série de contextos, né, mas quando a gente pensou em trazer esses dois coletivos para esse momento de conversa, eu acho que a ideia era realmente essa, né, quando nas semanas anteriores a gente conversou enquanto observatório, a gente pensou, nossa, essas experiências, elas são complementares, e a gente pode aprender das duas experiências, até para entender como intervir, né? O que a gente pode fazer, de fato, né, das experiências do PLP, trazer, talvez, para a Unilab esse aprendizado, ou as experiências do coletivo de mulheres, né, e juntar essas experiências para que realmente a gente saia mais forte disso tudo, né? Então, queria reforçar aí essa intencionalidade desse encontro, dessas falas, dessas experiências, e que a gente também está aprendendo aqui para poder, enfim, quem sabe ajudar um pouco mais. Então, quando a Ana traz, ela levou a menina para casa dela, né? Mas como que a universidade não tem um acolhimento para isso? Como que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não tem uma secretaria especial ali em São Francisco do Conde para acolher as mulheres, para acolher os estudantes africanos, né? E como que a gente, enquanto outros coletivos, podemos nos articular e cobrar da universidade esse seu papel institucional que ela deve ter, né? E que, enfim, não vamos sonhar também, porque a gente sabe que a institucionalidade está cada vez mais atacada e mais fragilizada, mas de saber que ninguém de nós está sozinho e que ninguém de nós precisa enfrentar isso sozinho, né? Eu acho que essa é o maior objetivo desse encontro aqui de hoje, e, na verdade, desse ciclo aqui que a gente está construindo, né? E aí, Anne, temos mais questões ou vamos fazer a fala de finalização? Eu acho que a gente vai finalizar mesmo. Então, a gente finaliza. Uns 2 minutinhos para a Ilana e para a Ana encerrarem, pode ser? Meninas, então, se quiserem trazer a fala final de vocês, fiquem à vontade. Eu gostaria mesmo de agradecer por esse convite mais uma vez, agradecer pela escuta. Sabemos que é difícil, no mundo que vivemos hoje, as pessoas pararem para escutar, né? Mas eu agradeço por essa escuta e dizer também que não pensei que eu ia aprender muita coisa assim durante a quarentena, mas eu estou aprendendo muita coisa. Agradeço também a Ilana. Eu fiquei pensando, quando ela traz a história lá das mulheres de limpeza do banheiro, eu lembro que temos um professor Fausto, ele sempre nos diz, não jogue nada no lixo, é você irmã que está limpando, é no chão, é você irmã que está limpando, é uma mulher preta que está limpando. Então, nós não temos que jogar. Então, eu gosto de aprender com os mais velhos e as falas sempre ficam dentro de mim e essas falas ficam sempre me cutucando. Então, mesmo que eu veja uma coisa no chão, eu apanho, porque eu sei que uma irmã que vai limpar depois. Eu não posso jogar se a minha irmã vai limpar. Eu não posso sujar.
Se é minha irmã que vai limpar, então eu tenho que cuidar daquele espaço também. Então, eu senti muito acerca disso, entende? Senti muito quando ela é muito forte, tipo assim, quando ela traz essa fala. E eu agradeço a todos vocês que vamos fazer esse exercício. Em todos os lugares que vamos ver quem está limpando são os nossos. Então, não vamos jogar. É minha mãe, é minha irmã, é meu tio que está lá, é meu irmão. Então, não vamos jogar nada no chão. Se você encontrar algo, tira. Não fala que eu não vou limpar. São os seus que estão aí. É esse neocolonialismo. Aquela mulher não recebe tanto, recebe uma migalha, e aquela migalha a pessoa acha já, tipo, pode fazer tudo o que quiser, sabe? Então temos que tomar também esse cuidado. E eu agradeço por essas oportunidades. Não sei se eu vou depois ter a oportunidade de falar com a Ilana. Eu gostei muito do coletivo dela, gostei muito, realmente, do trabalho que elas fazem, um trabalho magnífico. Parabéns, eu vou dizer para ti, força, não é fácil para nenhuma mulher, independentemente do lugar que você está, ou região, ou país, não é fácil. Não é fácil, então eu acredito, eu vou te dizer, sou forte, que você continua, não desiste. Você está certo, quanto mais as pessoas vão te criticar, é porque você está certo. Então, fica firme, faz o que você acha que é certo. O resto que eles vão procurar depois saber se está certo ou não. O importante é que você sabe que é certo. Então, força aí, continua nessa luta. E gratidão a todas que estão aqui. E a todos. Obrigada, Noitrim. É muito importante a gente construir, sim, esse diálogo. E eu me sinto fortalecida com a sua fala. Sinto, sim, a força que você me enviou. E eu te envio forças também, que a gente continue, porque não é fácil, nem um pouco. Todo dia a gente se acha impostora, acha que a gente está fazendo coisas que não são relevantes, mas esses espaços, assim como o Coletivo das Mulheres Africanas e o PLP, nos motivam para continuar. E vamos sim manter contato, vamos fazer essa ponte, sim, com a Unilab, acho super importante. Estou muito feliz de ter construído esse diálogo aqui. E sim, eu queria lembrar que sim, são mulheres negras que estão limpando a universidade. Vou fazer um relato pessoal aqui, que a minha mãe é uma trabalhadora no interior da limpeza, então eu particularmente tenho muito... como eu vou dizer, sou muito sensível a esse assunto, porque desde antes eu já estava conectada a esse tema, devido à realidade da minha mãe. Apesar de não ser uma terceirizada, ela também passa por essas situações cotidianas. Então, eu queria deixar o constrangimento aqui para as pessoas, assim como você fez, e reiterar que, sim, somos nós que estamos limpando, é o nosso povo que está limpando a sujeira que os brancos fazem. E a gente, enquanto povo negro, continuar essas práticas é pior ainda, né? Então, assim, deixa aí o apelo e a gente continue construindo espaços como esse. Muito obrigada, Camila, Daniel, ao Observatório de Direitos Humanos pelo convite e vamos seguir em diálogo. Muito obrigada, meninas. Nossa, eu fiquei até emocionada. Privilégio em ouvir vocês. Muito obrigada mesmo por aceitarem compor aqui com a gente, esses meios virtuais, que é o que a gente tem conseguido fazer, mas que bom que a gente está conseguindo fazer, que bom que a gente está conseguindo se escutar, se olhar. Aprendi muito, muito, muito com vocês hoje aqui. Muito obrigada. Nós vamos continuar convidando vocês sempre, podem ter certeza, né? E parabéns aí pelas falas de hoje, mas não só pelas falas, mas de fato pela atuação de vocês. Acho que ficou mais do que evidente aqui a importância de cada coletivo desse, do quanto que a gente realmente faz diferença, né? Anne, deixo com você então para finalizar. Mais uma vez eu agradeço a presença de todas e de todos. É um imenso prazer
foi emocionante. E eu gostaria de dar um recadinho mais uma vez para vocês nos acompanhar pelo Trello. Eu deixei o link aqui, mas vou deixar novamente. Se inscrevam no formulário para vocês ganharem o certificado. E teremos mais lives. A gente vai tentar mandar, a partir do preenchimento do formulário, os próximos encontros que a gente envia por e-mail. Todas as pessoas que colocam o e-mail no formulário, a gente coleta e nos próximos encontros a gente já acrescenta para poder enviar os próximos encontros por e-mail. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todas. O nosso grupo de extensão está sendo incrível. Cada live é um aprendizado. É uma honra estar com vocês. Obrigada por fazer isso aqui, né? E eu passo a palavra para o professor Daniel. Gente, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Gente, eu não tenho muito o que falar, eu acho que o mais importante já foi dito, e também fiquei muito sensibilizado aqui, eu e minha esposa ficamos super tocados. Obrigado por esse aprendizado que vocês proporcionaram, viu? Muito obrigado, né, Entrem. Parabéns pela sua luta, né? Eu estou muito feliz que você se formou em relações... Você é uma internacionalista formada no nosso curso, está fazendo mestrado na UFBA, está lutando pelas mulheres, está lutando, né, pensando criticamente sobre o seu continente, tem perspectiva de transformação de mundo. Eu acho que esses coletivos, a Ilana, o trabalho da Ilana, do coletivo das promotoras legais populares, eu acho muito importante, né? Eu, particularmente, acho que o Observatório tem muito que aprender com os coletivos, né? Nosso formato, ele ainda que tem esse pé de extensão, ele tem um aspecto de metamórfico pouco próximo dos coletivos, e a gente tem que aprender com eles, né? Então, queria parabenizar a Ilana, né, as promotoras populares pelo trabalho que vocês fazem. Acho que é muito importante. Eu fiquei muito sensibilizado sobre a questão das mulheres, das trabalhadoras, do serviço de limpeza da universidade. Fiquei pensando no nosso caso, né? Na Unilab a gente tem profissionais que viraram estudantes agora, né? Que entraram. Então, essa é uma coisa importante que tem que ser discutida dentro da universidade. É um tema também de reflexão universitária, tem que entrar, e vocês colocaram de uma forma magnífica isso. Então, eu queria agradecer, né? Lembrar que direitos humanos é um direito de todos, de reflexão crítica, de debate. A gente tem que lutar. Esse governo que está aí, ele não é brincadeira, né? Gente que persegue o movimento antifascista é fascista. O governo se declarou já como um governo fascista. A gente tem que se posicionar. Eu acho que a posição de vocês, mulheres, lutadoras, tem muito a ensinar ao governo, mas também aos parceiros, aos aliados, a quem está junto, nós, homens, brancos, mais velhos, professores também. Temos muito que aprender, estamos aprendendo, e eu acho que temos que aprender mais ainda, né? E estamos juntos na luta, tá certo, gente? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela presença, né? Se encontra, tem live de 2 em 2 semanas, tá? Com os colegas do Observatório, mais gente que participa. O próximo encontro vai ser sobre homofobia. A gente vai estar fechando um bloco sobre temáticas de gênero, violência e política, né? Discutimos violência sexual contra a mulher, né? Discutimos gênero em Timor-Leste, Moçambique, né? Hoje discutimos a questão no ambiente universitário. E no próximo encontro a gente vai discutir homofobia, daqui 2 semanas, na terça-feira, às 7h30, tá bom? Então estejam todos convidados e convidadíssimas, tá? Foi um prazer, boa noite, gente, namastê, muita energia, axé para todo mundo, tá certo? Um beijo. Boa noite, gente.